galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma história. Na história passada, nós vimos que o rei Saul morreu, ele e os seus filhos. E agora, quem finalmente era o rei que tinha ficado no lugar era Davi, que já tinha sido ungido rei há muito tempo atrás. Estão lembrados disso? Você não assistiu essa história ainda? Volta ali, que tem história lá, contando tudo isso. Vai andando ali nas nossas histórias no canal, que você vai ver e ficar por dentro de toda a história, tá bom? Muito bem. Hoje nós vamos ver que o rei Davi, ele passou a ser um rei e Deus deu para ele um tempo de paz, onde os inimigos pararam de persegui-lo e ele finalmente teve descanso e ele pôde ficar em paz com sua família, com o povo e o povo de Deus. E aí um dia ele estava observando a cidade, quando de repente ele olhou e ele viu que a casa de Deus ainda era uma tenda. Era uma tenda ainda, desde o tempo lá que eles andavam no deserto, desde o tempo do Moisés, que tinha sido feita uma tenda, o tabernáculo, era uma tenda. Ele falou assim, e eu tenho essa casa tão bonita que eu moro, de cedro, tão linda, tão caprichada, e a casa de Deus ainda é um tabernáculo, não tem uma casa construída, bem forte. Não, isso está errado. E ele chamou o profeta Natã. Nessa época era o profeta Natã, porque o profeta Samuel já tinha morrido. Ele tinha morrido e quem tinha ficado no lugar era o profeta Natã, um dos profetas. Muito bem. E o Natã veio para conversar com o Davi. E Davi falou assim, o profeta, é o seguinte, olha, eu estou querendo fazer uma casa bem bonita, um templo lindo, maravilhoso, para colocar todas as coisas de Deus. A arca, tudo que tem lá dentro, eu quero colocar numa casa, não ficar mais em barracas, que era o tabernáculo, né? Muito bem. Aí ele falou assim, você é um homem abençoado por Deus, o Natã disse. Pode fazer, faça o que tem no seu coração. Aí o Davi ficou todo contente. Ai, que bom, o profeta concordou, então, porque é a vontade de Deus. E aí o profeta foi embora. Quando o profeta foi embora para a casa dele, que ele foi dormir, Deus falou com ele, falou com o Natã. Falou, Natã, volta lá e fala para o Davi que ele não vai construir, não. Aí o Natã levantou e voltou lá e falou pro Davi assim, Davi, eu voltei para dar um recado de Deus para você. Aí o Davi falou assim, é um recado? O que Deus tem para me dizer? É o seguinte, você não vai construir a casa de Deus. Primeiro, por um motivo. O primeiro motivo é que Deus não precisa de casa, ele mora em todos os lugares. Mas ele sempre morou em tabernáculo, não precisa de um templo construído. Isso não é exigência minha, você que está querendo fazer. E segundo lugar, depois mais tarde ele fala para ele que ele não ia construir porque ele tinha sido um homem de guerra. O Davi tinha lutado muito e tinha matado muita gente. Tinha, como diria, sangue em suas mãos, porque tinha lutado, brigado em muitas guerras. Então Deus não queria que ele fizesse então o templo. Se tivesse que fazer, que fosse outra pessoa. Aí o Davi ficou triste, sabe? Ah, Deus, mas eu não vou fazer. Ah, eu queria tanto fazer uma casa bem linda para o Senhor. Puxa, eu queria tanto. Aí Deus falou para o Natã falar para ele assim, você não vai fazer. Mas eu vou deixar uma coisa para você. O seu filho vai fazer. Tá bom assim? Você não, porque você foi um homem de muita guerra e lutou muito e matou muita gente. Então não. Mas o seu filho vai. Tá bom? Então o seu filho vai fazer e vai ser uma casa muito bonita. E você vai ter
uma coisa especial vai acontecer na sua vida. Aí o Davi falou, sério? O que vai acontecer na minha vida? Você não vai perder o reinado, o trono, como o Saul perdeu, como o Saul deixou de ser rei e os seus filhos perderam o direito ao reinado, ao trono. Os seus filhos sempre vão ter direito ao reinado e da sua família vai sair uma grande dinastia, uma grande geração. Gente, é uma geração tão importante que veio de Davi. Vocês sabiam disso? Sabe quem é que vai nascer da família de Davi lá na frente? Muito tempo depois? Sabe quem? Sabe quem? Sabe quem? Jesus! Gente! Por isso que Deus falou assim, você vai receber uma coisa muito importante. Se o Davi soubesse que o Salvador Jesus ia nascer da família dele, não? O que será que ele ia pensar, né? Mas ele ficou muito emocionado de saber que ele ia ter uma geração que sempre ia herdar o trono. E aí, nós vemos que assim aconteceu. O trono diferente, um trono mais que especial, não só esse trono da terra, mas um trono celestial, porque Jesus representa o trono celestial, não é verdade? Muito bem. Então, o Davi, ele não pôde, ele foi impedido por Deus de construir o tabernáculo. A casa de Deus, o templo, né? O tabernáculo já existia, o templo. Mas sabe o que ele fez? Ele começou a preparar tudo para deixar tudo no jeito para o filho dele construir. Ele arrecadou muito ouro, prata, bronze, madeiras especiais, tudo que tinha pedras preciosas, tudo que era bonito e bom, ele foi juntando para deixar tudo para o filho dele quando o filho dele fosse construir. E sabe quem é o filho que vai construir a casa de Deus? Sabe qual é o dos filhos? Porque Davi teve um monte de filhos. Sabe qual é o filho? Você está curioso? Você quer saber? Fica aqui que no próximo vídeo eu te conto. No próximo ou nos próximos, tá bom? Até o próximo. Te vejo lá.